Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Quando a gente está preocupado com o futuro, e a gente tem tudo para vivenciar isso nos dias de hoje, com a questão da pandemia, do coronavírus, da incerteza do ponto de vista econômico, o nosso cérebro ele fica preparado no estado de expectativa para medidas a serem tomadas e como minimizar danos. Então, assim, isso pode afetar a saúde de diversas formas, inclusive com o nosso comportamento, com alteração do ritmo do sono, com alteração do ritmo alimentar e do comportamento relacionado a isso, com a irritabilidade e até mesmo com a nossa própria sensação de segurança. A qualidade de vida dos brasileiros piorou após os 5 primeiros meses de pandemia da Covid-19, quando as medidas de restrição passaram a afetar a rotina de grande parte da população. O período de isolamento social resultou numa piora dos hábitos alimentares, da qualidade do sono e do aumento do tempo em frente às telas. Uma pesquisa realizada pelas universidades Federal de Minas, Federal de Lavras, de Ouro Preto e Viçosa avaliou os hábitos adotados por mais de 1.300 pessoas, homens e mulheres, com idade igual ou maior que 18 anos. A gente tem uma influência geral em toda a população, que são essas informações preocupantes, relevantes com a pandemia, com a questão da doença, problema de morte, ajuste de comportamento, esse progredir passo a passo da ciência, tentando ser então acompanhada as questões econômicas. Isso faz com que dentro da cabeça das pessoas exista um pano de fundo de preocupação e que muitas vezes ele transborda através da manifestação onírica. Então, durante o período do sono, quando existem os sonhos, essas informações elas vêm à tona e muitas vezes através de sonhos desagradáveis, né? A gente está falando aqui de pesadelo. Com isso tem uma qualidade do dia ruim, comprometida e muitas vezes até a próxima noite a pessoa fica com medo de dormir, dependendo da característica do sonho, de tão ruim que é e de tão marcante que ele existe. Qual que é o problema? Se a gente coloca a realidade dos fatos, que é o estresse que a pandemia trouxe para nós, a mudança do próprio hábito de vida, com a questão de ficar mais em casa, de trabalhar dentro de casa, bagunça a ordem das praticar coisas, menos atividade física, se alimentar de uma forma diferente, isso reflete no período da noite e acaba refletindo também na quantidade de tempo dormida. Os dados da pesquisa que foram publicados em revistas científicas apontam o seguinte: 31% dos entrevistados tiveram uma diminuição do tempo de sono, sendo que 46% afirmaram ter notado uma piora da qualidade do sono. 64% passaram a ficar mais tempo em frente às telas durante a pandemia. 43% reduziram o tempo de atividade física. Os resultados mostraram ainda aumento no consumo de pães, refeições instantâneas, fast food e álcool. 20% aumentaram o consumo de bebida alcoólica e 17% aumentaram a frequência do consumo. Já os vegetais e frutas praticamente sumiram do cardápio. Nesse episódio, vamos conversar com a Tamires Souza. Ela é pesquisadora da UFMG, um dos nomes que integrou a equipe que realizou essa pesquisa. Tamires, muito obrigada por nos atender. Bem-vinda ao Item Mais. Eu que agradeço, é uma honra poder participar com vocês. E vai ser muito legal, Tamires, para a gente entender o comportamento do brasileiro nesse período da pandemia. O que esse isolamento provocou nas nossas vidas em termos de saúde física e psicológica. A começar pela saúde física. Falamos aqui no Item Mais com relação às pessoas que deixaram de praticar atividade física, dos hábitos alimentares que ficaram comprometidos nesse período de isolamento social. O que essa mudança representa para a saúde da população? O que a gente pode ver de efeitos na saúde dessas pessoas? Bom, todos esses hábitos foram hábitos que já foram comprovadamente demonstrados como nocivos à saúde de uma forma geral, né? Então, mesmo de forma isolada ou de forma combinada, na literatura, num contexto fora da pandemia, isso já mostra uma preocupação em relação à saúde pública. Então, no momento que a gente percebe, né, que nesse período de isolamento, a partir de uma mudança que foi muito brusca para todas as pessoas, todo mundo que vivenciou esse momento realmente se viu em períodos de muitos receios, de muitas dúvidas, né? E, consequentemente, muitas alterações de rotina. A partir do momento que esses hábitos se consolidam dessa maneira, as preocupações permanecem surgindo a partir do momento que a gente identifica que são questões que, mantidas a médio e longo prazo, podem trazer várias questões relacionadas à
saúde, como, por exemplo, doenças crônicas, né, o aparecimento ou a piora mesmo de questões relacionadas à saúde. Então, a preocupação é exatamente essa, o que está por vir nos momentos pós-pandemia, principalmente. Será que vai surgir uma nova questão de saúde pública? Será que essas questões vão estar relacionadas às doenças crônicas, aos hábitos alimentares? Uma pesquisa apontou que a saúde mental do brasileiro anda mal durante a pandemia. De cada 10 pessoas, pelo menos 4 relataram problemas psicológicos, como ansiedade ou depressão, desde o início da crise da Covid-19. Um número menor teve o diagnóstico confirmado. E quase a metade contou que teve um parente ou um amigo atingido por algum sintoma no período. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Datafolha durante o mês de agosto, com mais de 2.000 pessoas em 5 macro-regiões brasileiras. Você destacou, Tamires, a questão da preocupação que surgiu. Era um período de muitas incertezas, isolamento social, pessoas ligadas, conectadas em telas. Esse tempo aumentou bastante, como a pesquisa revelou. Quais são os possíveis reflexos de tudo isso para a saúde agora mental? Bom, a nossa pesquisa não avaliou diretamente os aspectos relacionados à saúde mental, né? Mas a gente conseguiu perceber alguns detalhes referentes ao aumento do estresse percebido, a percepção de aumento do tempo de trabalho, incluindo tarefas domésticas, né? Muitas preocupações. Em alguns dados que a gente coletou da pesquisa, dados ainda não publicados, a gente conseguiu perceber que realmente até essas emoções estavam refletindo de uma forma negativa na alimentação, né? Então, as consequências, elas realmente existem, né? Se a gente for pensar numa tendência mundial ou em estudos que avaliaram diretamente essas questões, a gente consegue entender que é um momento de ainda muita preocupação, né? Então, antes as pessoas estavam sem entender o que estava acontecendo, com medo do que estava por vir, né? Hoje em dia, muitas pessoas estão lidando com perdas, não só perdas relacionadas aos familiares, né? Que a gente vivenciou muito, os números de mortes no Brasil são muito gritantes, muito preocupantes, né? Mas também as pessoas vivenciaram outros tipos de perda, perdas de laços, perdas de poder de compra, né? De emprego. Então, isso também impacta de uma forma muito negativa, de uma maneira geral, na saúde da população. E você traz pra gente, Tamires, questões que, de certa forma, eram esperadas. No momento de uma pandemia, de incerteza, que estamos isolados, sem contatos com amigos, com familiares, as questões, por exemplo, referentes à saúde mental, elas acabam sendo algo esperado. Teve algum ponto dessa pesquisa que causou surpresa em vocês? Bom, de uma forma geral, o que a gente percebeu de piora nos hábitos seguiu uma tendência mundial. E como você mencionou, eram coisas que a gente esperava, de fato, né? O momento que a gente realizou a pesquisa, por exemplo, aqui no Brasil, as academias estavam fechadas. Então, a gente entendeu, né, já pressupôs que também haveria uma redução no tempo de prática de exercício físico, né? As próprias questões, grande parte da nossa amostra relatou estar praticando totalmente o isolamento social. Então, até a aquisição dos alimentos estava prejudicada, né? Estava diferente, as pessoas ainda estavam se adaptando. Então, muita coisa a gente realmente esperava. Mas uma coisa que foi uma surpresa para a gente foi o aumento do tempo de sono. Uma parte da amostra até relatou uma melhora na qualidade do sono, né? Então, a gente pensou assim, que com uma redução significativa na prática de exercício físico, um aumento do estresse percebido, aumento do tempo de trabalho, aumento do tempo de tela, isso traria também um peso maior nessas questões relacionadas ao sono, né? E foi o contrário, a gente conseguiu observar o oposto, assim, nossa amostra aumentou o tempo de sono e alguns, inclusive, relataram a melhora da qualidade ou a manutenção da qualidade do sono. Então, esse dado nos surpreendeu um pouco, justamente por pensar, assim, nesse conjunto, né, como um todo. E, normalmente, essa piora, ela é conjunta, né? Ela acontece em cascata. Vamos falar um pouquinho desses hábitos. Quando a gente fala em hábito, é algo que é difícil de mudar. Quando a gente muda a nossa alimentação, quando a gente adota um estilo de vida mais sedentário, é difícil retomar uma rotina de alimentação saudável, de exercícios físicos.
Quais das mudanças observadas nessa pesquisa tendem a ser mais difíceis de reverter? Eu acredito que, sem dúvida, seria a prática de exercício físico e realmente os hábitos relacionados à alimentação. Esses demais hábitos, né, tempo de tela, as questões relacionadas ao tempo de trabalho, o estresse percebido, né, de uma forma que a gente avaliou o comportamento, isso tudo acaba tendo uma mudança mais natural a partir do momento que as coisas vão sendo retomadas, que a rotina vai sendo retomada. Então, se as pessoas estavam trabalhando em casa, né, e a partir do momento em que as campanhas de vacinação foram avançando, as atividades foram sendo retomadas, as pessoas passaram a trabalhar fora novamente. Essa parte da rotina tem que acompanhar, né, até a questão da ingestão de bebida alcoólica. Muitas vezes, o próprio fato de estar no trabalho e ter que se deslocar até o trabalho, até que chega em casa de novo, isso já põe tudo no lugar, né, assim, de uma forma mais natural. Mas em relação à alimentação e à prática de exercício físico, são hábitos que demandam uma constância. E isso serve tanto para um aspecto positivo quanto para um aspecto negativo, né? Quando a gente aplicou essa pesquisa, a gente estava ali no 5º mês após o início das medidas de isolamento social. Então, a gente entende que muita gente estava achando que seria uma coisa passageira. Então, talvez até essas mudanças, né, essas escolhas diferentes relacionadas aos alimentos, uma piora mesmo, pessoas pedindo mais fast food, comendo com uma qualidade pior do que no momento inicial, né, pré-pandemia, a gente entende que pode ser uma coisa assim, uma válvula de escape, né, uma das nossas hipóteses é exatamente essa. Mas, com essa tendência, né, a acreditar que seria algo passageiro, e a partir do momento em que não foi algo passageiro, né, nosso medo é que realmente esses hábitos tenham se consolidado dessa forma mais inadequada. Então, eu acredito que para retomar, né, aos eixos, esses hábitos são os mais difíceis mesmo da gente conseguir retomar. A constância do exercício físico, as boas escolhas alimentares, né, porque não envolve só uma questão de escolha, envolve questões fisiológicas, questões de adaptação, né, a própria questão do investimento financeiro também está aí nesse aspecto. Então, é até nosso intuito seguir avaliando, né, a gente já reaplicou esse questionário 10 meses após a primeira aplicação, para entender como que as pessoas se portaram de fato a partir do momento que entenderam que não seria algo tão passageiro assim. Ao mesmo tempo, Tamires, pode trazer um efeito de alerta no sentido de que os cuidados com saúde, com alimentação, eles têm que ser redobrados. Esse período de pandemia, esse período de isolamento, com hábitos que não são tão saudáveis, trouxeram um olhar mais cauteloso também para essas questões? Com certeza. Esse aspecto, assim, ficou muito em evidência, né? Principalmente a partir do momento em que estudos correlacionando mesmo maus hábitos alimentares, né? O sedentarismo, até com níveis mais graves da Covid-19, né? Da própria doença que a gente está vivenciando aí, que tem sido o foco há tantos meses, né? Esses estudos por si só já trouxeram, assim, essa pulga atrás da orelha, né? Essa atenção um pouco mais especial, mesmo para aquelas pessoas que no período pré-pandemia não se preocupavam tanto com isso, né? Então eu acredito sim que trouxe essa preocupação, eu acredito que foi uma sementinha ali plantada, né? Por mais que não tenha sido um momento, assim, o melhor momento para se fazer mudanças, eu acredito que foi um momento de refletir sobre essas mudanças. Tanto que mundialmente, né, os estudos que já têm saído com resultados longitudinais, né, resultados que já verificaram a constância desses hábitos, já demonstraram uma melhora. Então, a nossa expectativa é que exista, sim, essa melhora, que as pessoas busquem hábitos mais saudáveis e que se preocupem um pouco mais com a saúde de uma forma geral, com a prevenção também, né? São as experiências que temos que trazer o aspecto positivo delas, né, Tamires? Sem dúvida. Foi um período muito difícil, mas que com certeza nos trouxe várias lições. Muito obrigada por essa conversa, Tamires, e parabéns pelo trabalho. Sucesso. Imagina, eu que agradeço, estou à disposição para qualquer esclarecimento. E assim encerramos esse episódio do Item Mais. Cuide-se sempre. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo.
Direção de Jornalismo Digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.